vem falando, né, na semana passada a gente começou a falar sobre a área rural, sobre o campo. Aí falamos da modernização, né, que houve no campo com grandes máquinas. Falamos das propriedades rurais. Hoje a gente vai falar dos problemas ambientais que sofre no campo, naquele espaço do campo. Vocês vão pegar essa folhinha aí, ó, para a gente ler. Vamos lá. As atividades desenvolvidas no espaço rural são muito importantes para todos nós. Porém, quando são praticadas de forma inadequada, trazem prejuízos ao ambiente. Que prejuízos são esses? Que formas, que práticas são essas? São as queimadas, são as derrubadas de árvores, são os pisoteios, né, de animais que passam ali, como bois, cavalo, é a poluição causada pelo agrotóxico de lugares ali, né? Então, muitos produtos químicos, tudo isso, gente, faz com que o solo ele fique pobre, né? Fique um solo pobre. Então, no campo, eles sofrem muito com essas coisas. E por quê? Eles, muitas das vezes, né, donos ali, eles fazem queimada, eles derrubam árvores para poder aumentar o seu espaço de plantio, e isso prejudica ainda mais o solo. Dependendo do minério extraído da natureza, a atividade extrativa causa grandes alterações no ambiente, como é o desmatamento, os buracos sob o solo, a poluição das águas e dos rios pelo uso do mercúrio. A gente vê muito isso, né? Na época da mineração, então, a gente vê que aquela terra, aquela vermelha, né? Aquele mercúrio todo, porque eles usam esse produto na extração de minérios, tá? A derrubada de árvores afeta o meio ambiente, fazendo desaparecer muitas plantas nativas e destruindo o habitat de um grande número de espécies de animais. Além disso, o solo fica desprotegido e sujeito à erosão, isto é, ao desgaste provocado pela ação da chuva e do vento. Quando o solo, gente, ele não é um solo tratado, um solo bem trabalhado, existem essas erosões. Essas erosões, elas são causadas pela ação da chuva, que você vê que existe, né, aquela desmoronamentos, né, de terra por causa dessas erosões, por causa desses eventos, né, dessas ações que acontecem da chuva e do vento. Então, isso é o desgaste do solo, né? A gente vê muito desgaste. Quando aconteceu uma enchente, uma chuva muito forte que deu Teresópolis, Nova Friburgo, eles sofreram muito com esse tipo de erosão, com esse tipo de desgaste do solo, né? Então, a gente deve ter muito cuidado no plantio, a gente deve ter muito cuidado no solo, como trabalhar com o solo, né? Existem especialistas que trabalham com o solo para ver se o local adequado para o plantio, o local adequado para a construção de uma casa, até mesmo no campo. Eu quero que vocês marquem para mim, ó. Tá marcando aí, ó. Onde eu botei aí sublinhado, tá bom? Vocês sublinhem também. Virou a página. Na página seguinte, as queimadas, ou seja, a queima da vegetação, são realizadas por alguns agricultores para limpar o terreno para o plantio. Essa prática destrói os nutrientes do solo, tornando pobre e poluindo o ar. O plantio constante de um único produto também empobrece, a gente já conversou sobre isso. A monocultura, gente, é o plantio de um único produto, né, num grande terreno ali, e isso empobrece muito o solo. O correto seria fazer a utilização da policultura,
que é o plantio de vários produtos, né? Porque aí o solo vai ser melhor trabalhado, ele vai receber melhor nutrientes e ele vai ser um solo mais favorável. Aí fala que o plantio constante de um único produto empobrece o solo e favorece o surgimento de algumas pragas que atacam a plantação, exigindo uma maior aplicação de agrotóxicos. O ideal é promover uma alternância nos produtos plantados e praticar a policultura, isto é, o plantio de diferentes produtos. Marca o primeiro parágrafo e o segundo. O uso de adubos químicos e agrotóxicos para matar pragas que atacam as plantações pode envenenar o solo, as águas, os animais e o próprio ser humano. Né? Existem grandes plantações, né? Fazendas que praticam muito a monocultura. Eles antigamente tinha pulverizadores, eram pessoas, né? Que ficavam toda equipada e pulverizavam as plantações para matar as pragas. Hoje existem aviões que são pulverizadores que jogam aqueles remédios nas plantações. Mas esses remédios, né, que eles jogam não afetam só a planta, afeta o solo, afeta a água subterrânea e acaba afetando o homem que está por perto. Valores e vivências. Algumas substâncias tóxicas ficam nos produtos agrícolas que foram tratados com agrotóxicos. Né? Hoje a gente tem muitos produtos orgânicos. É melhor, gente, é um pouco mais caro, mas é melhor consumir os produtos orgânicos porque eles são livres, tá, desses agrotóxicos, né? Bem livres mesmo. São mais caros, mas são livres de agrotóxicos, tá? É melhor a gente consumir. Quando a gente consome esses produtos, a gente deve lavar muito bem esses alimentos, gente. Lavar mesmo, tá? Deixar de molho, tem fórmula para botar na água para deixar de molho, ou você também pode fazer com um pouquinho de água sanitária na água, né? Para que mate um pouco desse agrotóxico, desses bichos que também vêm nessas vegetais, tá bom? Aí nós temos duas perguntinhas, o que é monocultura e o que é policultura, e a gente já estudou sobre isso, tá bom? Então até amanhã, a gente volta com mais uma aula. Um beijo!